Quem vai falar é o senhor Leonel de Moura Brizola, muito conhecido no Brasil inteiro, ele é presidente nacional do PDT. Leonel Brizola é engenheiro civil pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Participou da fundação do PTB, Rio Grande do Sul, elegeu-se deputado estadual e posteriormente federal pela sigla PTB-RS. Na década de 50 foi prefeito de Porto Alegre e governador do Rio Grande do Sul. Caçado pelo golpe de 1964, exilou-se no Uruguai, Estados Unidos e Portugal. Ao retornar ao Brasil em 79, migrou para o PDT. Em 82, elegeu-se governador do Rio de Janeiro, sendo reeleito em 1990. Foi candidato à presidência da República pelo PDT nas eleições de 89 e 94 e é um velho lutador da educação. Com a palavra, governador. A minha saudação à nossa presidente, procurando caracterizar o que não deixa de ser muito significativo o fato de estarmos sendo coordenados, presididos, orientados aqui no nosso trabalho por uma mulher. Isso, sem dúvida nenhuma, tem um significado importante. Minha saudação a todos os demais integrantes dessa mesa e a todos vocês que nos honram acompanhando os detalhes deste evento tão significativo, tão importante, que realiza o IEE, que é uma instituição, como todos sabem, impulsionado por jovens empresários, um grupo muito simpático, muito dinâmico, destacado mesmo na vida brasileira, estes jovens empresários do Rio Grande do Sul. E aqui nós estamos para prestigiá-los, estimulá-los, essencialmente, a que persigam esses rumos que abraçaram, porque estão destinados a prestar um grande serviço, não apenas ao Rio Grande do Sul, mas ao nosso país. O tema, para mim, é muito tocante, porque ele tem acompanhado a minha vida pública de uma forma muito intensa. Todos esses episódios e momentos citados pela nossa coordenadora, a rigor, para mim, não tem nem perto a significação que a educação foi adquirindo na minha vida. Eu tenho dito, brincando com os jornalistas, que eu vou pedir a minha inscrição lá no livro, esse livro importante da Guinness, porque eu acho francamente, eu me convenci que devia dizer o que vou dizer aqui. Um dia, lendo um horóscopo, diz: aquariano, assuma, não tenha inibição com falar sobre o que realmente você tem feito. Eu fui verificar, professor, não há neste mundo, até hoje, com todas as glórias, né, de tantos seres humanos que nós veneramos e admiramos, alguém que em qualquer lugar do mundo, em qualquer época, tenha feito tantas escolas contra um cidadão gaúcho aqui vindo lá do Brasil profundo, chamado Leonel Brizola. Por quê? O senhor estudou, ouviu conferencista como estamos ouvindo agora aqui? Não. A minha formação a esse respeito, as minhas convicções todas eu adquiri empiricamente. Foi o caminho da vida. Eu percorri aquilo que eu gostaria. Eu me sentiria profundamente feliz se todos os meus compatriotas pudessem percorrer, chegar até onde eu cheguei. Porque eu venho dos confins deste país. Os Brizolas são como tantos Silvas, Pereiras, Oliveiras, Santos, gente que vive no interior profundo do Brasil. A maioria deles não estão lá, analfabetos, saúde precária, trabalhando, baixa renda, abandonados. No meu caso, nem registravam os filhos.
Eu fui me registrar aos 15 anos. E como é que foi possível eu sair de lá? Acabei sendo, ao chegar aqui, sem documentos, nessa cidade espetacular, generosa, Porto Alegre, em busca de uma ideia, de um projeto que não se verificou, tive que buscar outros caminhos. Um garoto com 12 anos para 13, sem conhecer ninguém, fui andando e 20 anos depois essa cidade me elege prefeito. Então, um país de oportunidades como o nosso, mas com caminhos longos, difíceis. Pois eu saí deste mundo distante, profundo, estou certo que difícil de imaginar para quase todos vocês. E cheguei até onde pude, levantando tantas questões, participando de muitos projetos, muitas iniciativas, como foi o caso da educação, porque eu me convenci desde adolescente que eu tinha que perseguir este caminho. Esse é que podia me abrir uma vida digna no futuro. E essa convicção se foi fortalecendo cada vez mais. Então, quando eu adquiri as primeiras oportunidades, eu comecei a trabalhar em torno dessa convicção. E tive a honra de poder, ao chegar ao governo do município, ao chegar ao governo do Estado, de desenvolver planos práticos, objetivos. Não precisei de $1 para isso. Não precisamos de empréstimos federais. Foi tudo um esforço, diríamos, comunitário. E chegamos ao ponto de atingir um número assim, que pode soar como uma inverdade. Eu, nos meus 4 anos de governador, acabei ensejando a instalação de 6.301 escolas, lembrou o governador Colares. Ora, isso parece um número, uma utopia. Tanto que isso teve importância, o Rio Grande do Sul teve um impulso, é o estado que oferece as melhores qualidades de vida, mais baixos índices de analfabetismo e no desenvolvimento de todas as estruturas do ensino, todos os níveis. O Rio Grande do Sul avançou razoavelmente. Finalmente, lá no Rio de Janeiro, para um outro nível. Os meus anos de exílio, quero dizer a vocês, foi aplicado essencialmente examinando essa questão. Eu percorri 50.000 quilômetros dentro dos Estados Unidos, porque correu esse milagre de que me aceitaram expulso de um país e ir exilado para lá. E eu aproveitei o tempo e me deram liberdade. Eu fui verificar coisas estranhas. A maioria esmagadora do ensino fundamental nos Estados Unidos é público. O lugar mais bonito, mais considerado, mais amado naquelas populações do interior é justamente o centro educacional público. Fui verificar que no Japão não há praticamente ensino fundamental particular. É tudo público. Não é que seja proibido, não. É permitido e existem algumas escolas, principalmente as minorias de outras nações que lá vivem. É que a qualidade do ensino é de tal ordem que não há porquê haja necessidade de que as comunidades organizem ou se estabeleçam ensino particular. Nem poderiam mesmo ensejar aquela qualidade. Enfim, um mundo de experiências que eu fui recolhendo e cheguei a essa convicção. Eu felicito a este evento por ter atribuído essa importância a esse tema, como é o caso da saúde, que guarda um paralelismo
muito significativo. A parte conclusiva desse meu empirismo, na matéria da educação, foi quando chegamos à escola integral, porque fui me deparar com outras realidades do país, que era diferente daquelas que vivíamos. Aqui no Rio Grande do Sul nós tínhamos pobreza, mas não tínhamos miséria naquele tempo. Então, na educação não interferiam questões, como no caso do Rio de Janeiro e da genialidade do nosso país. Então, nós, quando enfocamos a questão da escola integral, nós verificamos que, paralelamente, a ideia de transmitir conhecimentos, de preparar aquele pequeno ser humano para a vida, nós temos que ensejar a ele, viu, a cobertura de certas deficiências sem as quais ele não poderá ser educado. Já vou concluir. É o seguinte, a questão, por exemplo, da alimentação. Quando falamos em escola integrada, nós queremos dar a ideia de que ali nós tratamos de tudo que a criança necessita. O ser humano é uma harmonia. Uma criança com fome não tem condições de assimilar. Uma criança que fica poucas horas na escola e depois cai em bairros imensos, né, onde a rua se transformou num descaminho. Nós temos que procurar conservar aquela criança no máximo de tempo possível desde a escola. Temos que ensejar na escola toda a assistência, porque as crianças estão reunidas ali. É uma forma econômica de ensejar a assistência completa, integral. É a esportiva, é de atividades paralelas, são os deveres, de tal modo que aquela criança, ao regressar para o barraco onde vive a sua família, onde vai sentir, entendeu, o carinho da sua mãe, do seu pai, da sua família, ele vai para isto. E no outro dia ele venha tomar o seu café da manhã completo, bem preparado, instruído, orientado adequadamente por nutricionistas durante o dia. Se a criança, o adolescente, não for bem nutrido, adequadamente não tem condições de aprender. Então, numa realidade como a nossa, nós não podemos conceber a educação sem essa visão geral. Eu acho que a educação é um direito da criança. Tanto não há diferenças aí de como ocorre no tratamento da saúde. Eu acho que todas as crianças têm os mesmos direitos. Já a criança de uma família da classe média, já tem a vantagem do ambiente em que vive. Eu acho que nós devíamos ensejar escolas a todas as crianças. Eu acho que é um meio em que o nosso país pode dar um salto. Fora daí, eu fico triste quando ouço pessoas importantes, como essa ilustre visitante, a Mrs. Ruth, da Nova Zelândia, me disse, praticamente, nos anunciou que na Nova Zelândia, se dependesse dela, ela restauraria a escravatura. Então, são fatos que realmente, ao enfocar a educação, nos assalta a preocupação. Sem preparação do ser humano, não há desenvolvimento. Quer dizer, não há desenvolvimento sem educação. Mas a educação precisa ser integrada. Ela precisa ser completa. Nós precisamos cuidar da criança, principalmente antes da idade escolar. Aí é um outro tema que eu não tenho condições de me referir. Mas aí começa. E um país como o nosso, se quiser dar um salto, tem que dar a prioridade das prioridades. E se disser, é caro, não podemos. Caro é ignorância. Caro é manter milhões de pessoas nos presídios, devido à falta de educação. Caro é o atraso. Caro é gastar com segurança como nós estamos gastando. Engana-se os que pensam que a criminalidade e a violência é uma deformação
que o ser humano não consegue evitar. Não. Um adolescente que não tem escola, não tem trabalho, não tem emprego, o que vai fazer? Então, felicitações aos organizadores desse evento, aos jovens empresários do Rio Grande do Sul e às demais entidades, apoiadas que foram por instituições que eu amo, como o SESI, como o SESC, né? Porque vejo também ali a imagem de uma pessoa que nos inspira, porque essas instituições foram criadas, né, por inspiração pessoal de alguns brasileiros, onde estava ali o nosso grande inspirador, o presidente Vargas. Foi no seu período em que se criou esse conjunto de instituições que foi o grande impulso à formação, né, da qualidade do trabalho do povo brasileiro. Meus parabéns, muito obrigado. Agora, voltando à questão da educação, as duas posições aqui, eu queria ouvir agora cada um dos painelistas na seguinte questão. Estado ou setor privado na educação? A maioria acha que é mais setor privado e o governador Leonel Brizola acha que é mais Estado. Então, eu faria uma pergunta diferente, uma provocação diferente para cada um dos grupos. Aos professores que defendem a presença de mais Estado, mercado na economia, na educação, queria perguntar o seguinte. Quem garante que a educação privada, mesmo financiada com recursos públicos, através de vouchers e outros mecanismos mais criativos de financiamento, será melhor do que a educação pública, se não um papel do Estado, no mínimo, como regulador e controlador? Para o governador Leonel Brizola, o defensor solitário da presença de mais Estado na economia, eu queria fazer a seguinte pergunta, a seguinte provocação. Governador, mais Estado na economia, mas para todos os níveis educacionais, para os 3 níveis, porque hoje nós temos no Brasil a seguinte realidade. O Ministério da Educação, o seu maior gasto é com as universidades, onde estão principalmente os filhos dos ricos. Então, eu gostaria que o senhor respondesse essa questão. Pode começar pelo senhor e depois os outros que defendem mais mercado. Podia precisar melhor, por gentileza? Olha, é o seguinte, o Ministério da Educação gasta com a educação, 70% dos gastos do Ministério da Educação, os gastos federais, são com as universidades públicas. E nelas, todas as pesquisas mostram que o perfil socioeconômico dos alunos, eles são da classe A e B. O IPEA tem um estudo que mostra que não há presença estatisticamente relevante de classe C nas universidades gratuitas no Brasil. Eu considero que é uma consequência da realidade de injustiça social, porque as classes pobres, os jovens pobres, não têm as condições, né, das outras classes para poder ascender à universidade. Inclusive precisam trabalhar para comer, de modo que é uma consequência. Isso, a rigor, não é bom argumento contra a ideia da universidade pública, porque ela chega a esse ponto devido ao quadro de justiça social. Eu creio que nós devíamos começar por nós próprios nos educar. Como a nossa coordenadora fez agora, ao comentar um argumento que é uma impropriedade, né, do nosso ilustre escritor. Quantos negros tem aqui? É uma prova, eles estão ausentes. Estão loiros. Aqui são negros polares. Tem outros também aqui, mas nós somos uma ínfima minoria. E eles não estão aqui porque é que não querem. Eles até gostam de dança, você viu o Pelé? Não gosta. Não é verdade? Negro podendo casa com a branca. E também, convenhamos, o inverso também é verdadeiro. Quantidade de loiras casando com negro. Então, o que acontece? Nós temos que nos educar no sentido de parar com essa guerra entre privatismo e estatismo.
Eu sou, por exemplo, batizado de estatista, mas sabe que eu não sou? Palavra de honra. Eu defendo o princípio da liberdade. Eu defendo a livre iniciativa, não estou sendo cínico, não. Eu acho que esse o ser humano é livre. Eu tenho o direito de morar onde eu quero, de estudar o que eu quero, de ser, trabalhar onde eu quero. Esse é o princípio. Agora, a sociedade vai se tornando complexa de tal maneira que não se pode deixar correr, compreendeu? Tudo à vontade se transforma numa situação anárquica, caótica. Vou citar um exemplo. A Baixada Fluminense é produto da iniciativa privada, doutor. Lá não tem Estado, a ausência do Estado. E se transformou numa coisa anárquica. Não é? Tudo aquela população está sofrendo devido a isso. Então nós devíamos parar com essa guerra. Devíamos tratar de, fraternalmente, fazer algumas colocações importantes e nos unir. Porque com essa guerra nós estamos fazendo o jogo dos nossos exploradores. Os colonialistas, que têm o Brasil como uma reserva para eles. Então, eles fomentam essa guerra para poder criar uma separação entre os empresários e a população, e os trabalhadores. Então, eu acho que nós podíamos tratar de pacificar essa questão, nos educar, porque não se pode abolir o Estado. Claro que o nosso escritor fala de uma maneira, né, que antigamente chamaram depois de anarquistas. Queriam abolir o Estado, reduzir o Estado a nada. Não é possível, ele é necessário, ele é indispensável. Num mundo que está se comendo uns aos outros, os grandes engolindo os pequenos, os Estados são a defesa das populações. Governador, né? conclua. Então acontece que precisamos pacificar e tratar de definir algumas regras para ambos os lados. Eu, por exemplo, sinceramente, como é que nós podemos imaginar que podíamos construir o nosso desenvolvimento sem dar liberdade de iniciativa, dar poder de criatividade às pessoas, aos grupos, às correntes, às empresas? Agora, não é regulamentar, impor, não. Eu acho que nós todos precisamos viver dentro da lei, de regras. Temos que estabelecer regras, por isso nós somos civilizados. Por isso estamos nos educando para viver dentro de regras. Eu acho que o Estado democrático ele é tão respeitável quanto todas as demais virtudes ou iniciativas humanas. Acho que assim é a universidade. Acho que eu, por exemplo, só estudei em escola pública. Andei de passagem em algumas escolas particulares, que me ensejaram essa prova sem pagar. Eu fui metido na escola alemã. Aprendi o alemão a me defender. Até já participei de algumas reuniões em que os alemães falavam alemão. Eu pensava que eu não sabia. Eu ouvi muita coisa. E assim também em outros idiomas. Então acontece que tive ensejo de participar de algumas instituições privadas ótimas. Mas também eu me deparei com muitas que é puro mercantilismo. Ali não há preocupação com a educação, com o ensino, que querem é ganhar dinheiro, transformando a educação num lucro. Eu acho que nós devíamos regulamentar essa questão. Por exemplo, eu acho que os negros deviam ter acesso à universidade numa parcela da universidade, como fizeram nos Estados Unidos, acertadamente. Nós precisamos impulsionar os negros para que, e os pobres brasileiros, para que cheguem à universidade. Agora, não fazendo como está esse slogan aí. Agora, Bolsa Escola. Sim, bolsa sim, até eu adotei aqui. Mas e a escola onde está? De modo que isso é uma questão, no fundo, de que nós criarmos a consciência e a responsabilidade de que é preciso sentar numa mesa e encarar essa ordem de problema e nós chegaremos às soluções. Okay. Obrigada, governador. Reformas e mudanças. Fraternidade.